Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nós sentamos, rezamos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois bem, 3º domingo da Quaresma, se aproximando já a nossa caminhada rumo à Páscoa do Senhor. Nas primeiras semanas, até na quarta-feira de cinza, como disse nossa oração inicial, o Senhor nos pediu para fazermos 3 coisas, né? Jejum, penitência e caridade. Oração, penitência e jejum, esmola. Estamos fazendo isso já? Sim ou não? Meu Deus, eu acho que não tem ninguém fazendo nada na Quaresma. Amados, a palavra de Deus, quando é proclamada, ela tem que cair dentro do nosso coração, porque o Jesus falou aqui, ó, cadê? O discípulo lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Assim também nós temos que deixar que a palavra de Deus, ela, quando ela não é proclamada, ela caia dentro de nós e faça frutos. Então, já esquecemos que a igreja lá na palavra de Deus pediu, o próprio Cristo no Evangelho, naquele dia, ele falou, orientou sobre esses 3
quesitos, né, pilares da nossa quaresma. A esmola, o jejum e a penitência, né, caridade na esmola, não é? Oração. A gente precisa ter praticar isso. Aliás, não é só na quaresma. Todo o tempo da nossa vida cristã, a gente precisa praticar a oração, a gente precisa praticar o jejum, a penitência, a gente precisa praticar a esmola, precisa praticar a caridade, a solidariedade, não é? Mas não é o Padre Humberto que está dizendo para vocês, não, amados. É o próprio Cristo Jesus na sua leitura do Evangelho de Mateus, naquela quarta-feira de cinzas. E hoje ele fala, nós, os discípulos, os apóstolos, ouviram o que ele diz e lembraram da sua palavra e creram na sua palavra e o que ele disse. E o que ele está dizendo para nós hoje na liturgia é que nós também creiamos nessa palavra. Na verdade, hoje a primeira leitura fala do quê? Do decálogo, não é? O decálogo é uma palavra grega que significa 10 palavras. Deca, 10. Logo é logos, logo é palavra. Então, 10 palavras que o Senhor, nessa aliança que ele fez com o povo naquele dia no Monte Sinai, deu para Moisés. E hoje nos é relatado. E aqui, se a gente perceber o que o Senhor nos falou no início. O Senhor, às vezes nós ouvimos essa palavra aqui, não matarás, não cometerás adultério, não. Mas parece que Deus está tolhindo a liberdade daquele povo, colocando algo para não fazer, não pode. E talvez, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente escuta isso também, pensa que Deus, né, Deus é cruel com a sua palavra, o que o Senhor nos ensina, parece que não dá para viver, não é? Mas dá sim. Porque ele diz aqui no início, ele começa o decálogo, para falar para aquele povo, faça isso. Porque ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da casa da escravidão. Então Deus tirou aquele povo para dar liberdade para eles. E deu a liberdade, porque saíram da escravidão do Egito. E agora ele está dando os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos, as 10 palavras, não para que tolir a liberdade, mas para que eles se tornem cada vez mais livres para fazer a vontade de Deus, de sabendo que aquelas coisas ali são contrárias ao que Deus pede para ter a liberdade de praticar a vida, fazendo a vontade do seu Deus, que os tirou da escravidão, deu a liberdade, e Ele quer aumentar cada vez mais essa liberdade dos filhos dEle. Não com negatividade, mas com positividade. Aqui, olha, eu dou isso para vocês, para que vocês sejam livres realmente em fazer a minha vontade, para que vocês sejam livres. E aí o que aconteceu no decorrer do tempo? Esse povo foi esquecendo disso, e quando Jesus está hoje no Evangelho, lá no templo, aquele povo não estava mais tendo uma liberdade que Deus tinha dado para eles, nas suas palavras, nos seus mandamentos, na sua lei. Estavam escravos do pecado, escravos da ganância, escravos das coisas do mundo, porque estavam fazendo do templo, e para eles o templo era a própria presença de Deus no meio deles. E estavam fazendo o templo um templo de comércio, vendendo as coisas e praticando coisas ilícitas. Sabe o que acontecia naquela época? Eles vendiam um animal para poder oferecer em holocausto, a pessoa comprava, ia lá, lava para o sacerdote não sacrificava, voltava com aquele animal para vender de novo, e ia fazendo essa situação, entendem? Então era um comércio, eles estavam ganhando dinheiro, eram coisas ilícitas, e Jesus vai ali naquele momento, fica um pouco bravo, a gente está acostumado com Jesus manso, humilde, que ele diz que é o Jesus que fala manso para o povo, ensina. Dessa vez ele viu que estava mexendo com o pai dele, e ele, olha, fez um chicote, saiam daqui, porque a casa do meu pai aqui tem que ser uma casa de oração, não é essa casa desse comércio, dessas coisas ilícitas do pecado. Então aquele povo estava escravizado com isso, e não deixava, e na verdade até os pobres, os eleitos de Deus, viviam dessa situação, porque eles não deixavam aquele povo ser livre. Então estava todo mundo, vamos dizer, no mesmo barco ali naquela situação, porque os que podiam fazer coisas diferentes estavam fazendo errado e conduzindo o povo também nessa mesma situação. Então aquele povo estava escravo do
pecado, escravo da ganância, escravo da sua humanidade. E aí o Senhor vai mostrar para eles assim, vai falar para eles, nós sabemos disso. Se vocês destruírem esse templo, eu construirei em 3 dias. Mas ele era o próprio Deus encarnado. Então o templo era a presença de Deus no meio deles, aquele Jesus era a própria presença de Deus no meio deles. E ele estava falando, a gente sabe que ele estava falando, não era do templo de pedra, como eles responderam para Jesus, não entenderam nada. Esse templo, que foi 46 anos para construir, o Senhor vai construir em 3 dias. E o próprio Evangelho nos fala, nos dá a resposta. Não, Jesus falava era do seu corpo. O corpo que ele iria dar agora em expiação para pagar nossos pecados, na cruz. E aí, essa destruição do corpo, era esse o corpo que ele estava falando, e ele falou assim, mas não tem problema não, porque no 3º dia eu vou reaparecer. Esse templo que vocês vão matar, vão destruir, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E aqui, é o que o próprio, e a gente sabe que o Cristo Jesus no 3º dia, depois de passar por toda a sua paixão, a sua dor, seu sofrimento, seu calvário, ele ressuscitou ao 3º dia, nós sabemos disso. E a gente precisa crer nisso como os apóstolos, porque nos relata o próprio Cristo no seu Evangelho, isso, é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz no meio de nós. E aí, amados irmãos, o que Paulo nos fala, e nós hoje, como discípulos, como os apóstolos do Senhor, como seus filhos que devemos levar essa palavra, devemos levar a presença de Deus, ele fala para nós, hoje, na palavra, nós então vamos anunciar, é o Cristo crucificado, é esse que vocês destruíram na sexta-feira, mas ao qual ele ressuscitou no domingo subsequente. É esse que nós pregamos, é esse que nos deu a liberdade novamente, uma nova e eterna aliança. O Senhor fez a primeira aliança com Moisés, que depois ela foi quebrada, e agora ele dá essa nova aliança com o sangue do seu Filho Jesus. É a nova e eterna aliança, como ele mesmo disse, quando ele estava celebrando a primeira missa, na última ceia, disse, esse é o cálice do meu sangue que se é derramado, sangue da nova e eterna aliança que eu estou fazendo com vocês. Então é esse Cristo crucificado que nós temos que pregar, é que nós temos que falar, porque pela cruz, pelo sofrimento que ele nos deu essa vida nova, essa nova liberdade que nós temos de sermos filhos de Deus, e nós o somos. Porque ele fala que os judeus queriam sabedoria, os judeus queriam sinais, mas nós pregamos é o Cristo crucificado, sabedoria de Deus. É esse Cristo que nós hoje devemos pregar e falar. Porque, amados, sem a cruz não adianta nada se não tiver o Senhor Jesus. Cruz sem Jesus crucificado, sem falar que o Senhor passou por ela, não é cruz. É algo só, um símbolo que está ali sem o Senhor. Mas a cruz é o Senhor Jesus que morreu para nos dar essa nova aliança e fazer conosco essa nova aliança e nos dar a verdadeira liberdade, que é ao qual a gente estava perdendo, tínhamos perdido, estamos sendo novamente escravos, agora escravos do pecado, da nossa ganância, da nossa humanidade concupiscente, que busca muitas vezes o pecado, que mesmo lutando, mesmo tendo o desejo de buscar a santidade, que ainda cai, porque nós somos concupiscentes a Ele. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor é esse que nós devemos pregar. É o Cristo crucificado e depois ressuscitou, e da qual cada um de nós também irá passar. Isso Ele é quem nos disse. Porque todos nós iremos ressuscitar junto com Ele. Se vivemos com Ele, vamos ressuscitar, vamos morrer com Ele e ressuscitaremos como Ele. E a gente tem que ter essa ciência, essa certeza em nosso coração. Porque foi Ele que nos disse. E é esse Cristo crucificado que nós precisamos pregar. E além do mais, amados irmãos, peçamos, porque hoje somos nós esse templo de Deus.
Somos nós o templo do Espírito Santo, como disse Paulo. E muitas vezes, nós, por causa da nossa concupiscência, nós estamos sendo aquele templo devastado pelo pecado, pela ganância, pelo ódio, pela injustiça, por um tanto de coisa. Muitas vezes nós estamos passando por esse processo, mesmo sendo o templo do Espírito Santo, como aquele templo de pedra, que era a presença de Deus, estava sendo corrompido. Muitas vezes nós também estamos sendo corrompidos no nosso templo do corpo que nós temos, mas somos templo do Senhor. E esse Senhor Jesus Cristo hoje, Ele quer passar no meio de você, no seu coração também, para dar chicotada, para arrancar todo esse pecado do seu coração, para tirar e expulsar esses vendilhões do pecado que estão dentro do nosso coração, da nossa alma, expulsar, para que você hoje seja um verdadeiro templo dos Deus. Então, deixe que esse Cristo crucificado, que passou pelo sofrimento, e muitas vezes, dar chicotada, tirar os vendilhões do seu coração, vai causar sofrimento, porque muitas vezes você pode até estar acostumado com isso na sua vida, e vai sofrer para arrancar. Vai doer? Vai. Mas a dor do Senhor na cruz, a mesma dor que você vai sentir, é para te dar essa verdadeira liberdade de filho de Deus. É para te libertar deste pecado que muitas vezes nós estamos vivendo e não deixamos o Senhor fazer. Se seu coração está assim hoje, como esse templo devastado pelo pecado daquele tempo, deixe que o Senhor hoje passe no seu coração, passe aí e limpe, expulse e traga uma vida nova. Deixa o Senhor fazer essa nova aliança com você hoje, para que você tenha a vida eterna junto com Ele depois. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, para que nós não deixemos realmente o Senhor nos limpar dos vendilhões do pecado que estão devastando o nosso coração e estão nos afastando da sua presença como templo vivo do Espírito. E pedir Nossa Senhora a sua intercessão, para que nós alcancemos essa graça junto com a intercessão de Santa Rita de Cássia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.